pensamento, do nosso planejamento. Deus está muito além de tudo isso, né? Com relação, e a maneira de arrepender, a palavra não seria arrependimento, seria entristecimento no sentido da palavra que nós temos no texto sagrado, que foi a maneira como os escritores da Bíblia acharam no momento que deveria colocar nesse sentido. Mas o sentido correto seria a tristeza de Deus. Deus se entristeceu com a situação da humanidade, como Deus também se compadece da humanidade ainda hoje. Com relação a gente ver também o se compadecer de Deus justamente dentro dos seus decretos e também porque veja bem, ainda hoje também o amor de Deus é tão grande e o arrependimento é para nós, para a humanidade que tem sentimento diferente dos sentimentos de Deus. Nos atributos que a gente sabe, os atributos de Deus, está o seu amor. Um deles é o amor, além da eternidade. E dentro dos atributos de Deus, o amor, é tão grande entender que ele leva em toda a história da humanidade, e ainda hoje também como igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a voz profética na terra. Nós pregamos o arrependimento, porque nós já nos arrependemos dos nossos pecados, nos voltamos para o trono celestial. Já recebemos o perdão do Senhor. Então, nesse compadecer, se compadecer como Jesus se compadeceu de nós, e Deus se compadeceu da humanidade, que enviou seu Filho. E a gente vê interessante que o último dos profetas também, João Batista, ele chegou pregando o que? O arrependimento. De maneira tal que ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora, e convertei-vos ao Senhor. Olha a mensagem que eu vou pregar. Para a humanidade se arrepender. Nós vemos o apóstolo Paulo também, Atos 3,19, ele chegando dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado ou perdoado os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor no vosso coração. Então, na nossa atualidade hoje, a mensagem é de arrependimento. E aqueles que se arrependem, se retratam diante de Deus, e a fórmula do arrependimento ela é bem interessante, né? E quando o homem, a mulher se arrepende diante do Senhor, muita gente chora, se quebranta diante da mensagem do soberano, se retrata diante de Deus. E quando essa pessoa se retrata diante do Senhor, ela é reconciliada com o Pai. Isso é amor de Deus, né? Isso é misericórdia de Deus que alcança o pecador e muda a história do pecador. E é maravilhoso. Mas o arrependimento nosso é diferente do arrependimento do Senhor. Porque o Senhor, ele não é arrependimento, é a tristeza. E eu imagino hoje, por exemplo, Deus olhando para a humanidade, Jesus morreu de braços abertos para a salvação de todos. E a tristeza que ele sente no seu coração em esperar o retorno dos filhos pródigos que andam dissolutamente pelo mundo todo, e ele esperando o retorno à sua casa, mas também sabendo que muitos não irão retornar. O pior de um pai é justamente isso, né? Nós acreditamos na redenção das pessoas, mas Deus já sabe que muitos não irão se redimir. Nós pregamos, nós ensinamos, a igreja ensina, os homens de Deus ensinam, mas a maioria da humanidade não quer compromisso com o Senhor. Imagina o coração de Deus como está. Pois é. Então, aí, no caso, o senhor falou sobre, o pastor falou sobre a onisciência de Deus, né? Quando Noé faz aquela, digamos, a arca imensa, grande, no caso, se Deus visse que só ia ser ele a família, poderia até feito um barco, né, em vez de uma arca. Mas aí eu creio assim que, eu estou aprendendo com o senhor nesse momento, mas eu creio assim que como o homem, muitas das vezes ele não assume as suas fragilidades, né, eu creio que se não fosse uma arca grande, alguém poderia lançar em rosto, né? Ou seja, achar que não tinha entrado porque não caberia, ou mesmo queria tirar o corpo de lado, como muitas pessoas hoje querem tirar o corpo de lado, né? Nós vemos que Jesus ele falou lá em Mateus
7 e 22, não é bem assim o caso, mas dá para a gente pegar a base um pouco, quando Jesus falou que muito naquele dia me dirá: ah, Senhor, mas em teu nome expulsemos demônios, é muita maravilha, querendo ser, pensando que vai convencer Deus, né, sendo que não vai. E em relação a João, né, a gente vê também, dá para mim pegar uma pequena base, ou seja, uma base, quando diz que João, ele pregava e dizia: arrependei-vos, né? Chama até de víbora, falando com os fariseus, aquelas pessoas que não tinham compromisso, mas diz assim, que o machado já estava posto sobre a raiz, né? Então, na onisciência de Deus, ele vendo que aquele povo também não queria nada, então João, o profeta, ele não falaria, então, arrependei-vos, raça de víbora, porque o machado já está posto. Quer dizer, nessa colocação nós vemos que mesmo o machado estando posto ali sobre a raiz, ou seja, o castigo de Deus sobre eles, o povo ali, os fariseus no caso, se eles dessem lugar naquele momento, então o Senhor ia trabalhar, mais uma vez eu falo, né, em relação ao arrependimento. Se já estava posto ali, Deus sabia, mas no momento João estava pregando, dizendo: arrependei-vos, porque o machado já está posto sobre a raiz. Ou seja, naquele momento, se o povo se convertesse, deixasse, né, a sua religião, porque a religião não salva, mas aceitasse ao Senhor como Salvador da sua alma, Deus ia dar uma chance, uma oportunidade, mais uma vez, né, para aquele povo, ou seja, para os fariseus, que era justamente, quando João está falando raça de víbora, né, está falando exatamente com ele, com aquele povo. Não era com os que estavam ali para ser batizados, se arrependendo e descendo nas águas, porque o povo já estava com o coração aquebrantado. Eu entendo que realmente essa palavra ela tem a ver com a misericórdia do Senhor, de Deus ter se entristecido com o povo, porque às vezes mais, se fosse na minha colocação assim, Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o ser humano ia dar desgosto para ele, não ia dar prazer, então Deus não tinha nem formado o homem. Mas como a sua misericórdia é tão grande, o seu amor é tão imenso, que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz esse tal, é de uma forma que Deus dá a oportunidade do homem se arrepender. É claro que estou falando agora do arrependimento do homem, mas também de Deus, né, se arrepender em relação à modificação, à transformação do povo, que está vendo que realmente a pessoa mudou, né? Digamos que muitas das vezes pessoas nos presídios, né, quantas pessoas mal ali, que está preso, mas de repente a Bíblia, mencionando a Bíblia do arrependimento de Deus, nós vemos que o homem, às vezes dependendo do comportamento das pessoas ali, né, eles é até reduzido e chega a ter uma oportunidade, né? Por quê? Porque Deus está dando oportunidade, e eu creio que quando Ele está dando oportunidade, é porque Ele está se arrependendo. O pastor, desculpa, mas é o que eu acho, né? Na minha colocação. Mas estamos aqui para nós aprender a cada dia em nome de Jesus. Deus não é homem para que se arrependa, está escrito na sua palavra. Entendeu o seguinte? Nesse sentido da colocação aqui. Entendeu? Não é homem para que se arrependa, está escrito, ele é fiel para cumprir. Agora tem a questão dos decretos divinos, que o que Deus decretou, ele vai cumprir. Agora, antes dele cumprir com os seus decretos, ele avisa para que ninguém chegue diante dele e diz: eu não sabia, vocês soubem. Eu imagino quando chegarmos diante de Deus e a humanidade toda se prostrar diante do Senhor. Se aqui, por exemplo, nós estamos diante das telas, que foi feita por ser humano, e que está tudo gravado depois para a gente assistir, quem quiser assistir está nos acompanhando, e depois também. Aí imagine na tela da vida do Senhor, que a tecnologia de Deus vai além da tecnologia humana, não tem comparação. Aí o camarada querer se justificar diante de Deus, chegar a dizer: ó Deus, eu não sabia. E ele diz: olha aqui na tela da sua vida, olha a sua vida aqui toda, viu? Olha a oportunidade dada, e você não quis. Então, por você não quis, foi você que escolheu, entendeu?
participar desse decreto, seja ele qual for, do Senhor. Então a determinação do Senhor, ele é fiel para cumprir, além de todos os juízes, porque ele é juiz dos juízes, Senhor dos senhores, e seus decretos irrevogáveis, né? Por exemplo, no caso de Nínive, o povo se arrependeu, ele salvou, porque ele estava esperando o arrependimento do povo, mas o povo tinha que ouvir aquela mensagem para poder se converter ao Senhor, como foi linda a convenção de Nínive. A diferente de Sodoma e Gomorra, Deus manda quem? Não foi nem homem, porque lá já tinha um homem de Deus naquele lugar, sendo testemunho do Senhor ali naquele lugar. Aí Deus vai e manda quem? Já vem anjos para trazer uma mensagem do céu mesmo, diferente. E o que foi que aconteceu? Os sodomitas quiseram, entendeu, até se relacionar com os anjos, porque eram homens formosos, lindos. E aí o que aconteceu? O decreto do Senhor. Tinha um homem de Deus lá para avisar, porta-voz dos céus, mandou os anjos para tirar a família. E o que aconteceu? O decreto do Senhor foi cumprido. Qual foi o decreto do Senhor? Queimar 2 cidades, porque ele não servia diante de Deus. Aí a gente vê misericórdia, amor de Deus, mesmo Deus cumprindo com o seu decreto determinado, mas ele esperava que o povo tivesse consciência e se retratasse diante do Senhor. Mas esse recado, por exemplo, Deus já sabia que o povo não prestava. Então por que avisar esse povo mais? Aí é o quê? Oportunidade. Oportunidade dada. E também Deus não deixava como ignorante. Não sabia. Não, você soube, você ouviu, você não entendeu, você não quis. E por isso o decreto, porque Deus é amor, mas também ele é justiça, para punir todo tipo de erro. A justiça correta não é a do ser humano, é a justiça de Deus. E nós não podemos olhar com o olhar de Deus, porque o olhar de Deus é diferente do nosso. O amor de Deus é além do amor de mãe, que é o amor que se aproxima com o amor de Deus, então é o amor de mãe. Então o amor de Deus vai além, e o olhar de Deus vai além do nosso. E nós não podemos também entender os decretos e a maneira de como Deus age, porque a nossa mente é pequenininha diante do que Ele é. Entendeu? Então Ele é soberano, e a sua palavra ela é fiel, e Ele cumpre com ela e vela por ela. Então é dessa maneira que nós podemos entender acerca de decreto, e acerca do amor, e acerca da misericórdia, e acerca também da maneira de se arrepender de Deus. Não é a nossa maneira, é a maneira dele, e dele é diferente da maneira do ser humano. Entendeu? Mas o ser humano é que tem a sua maneira de se dobrar e se converter diante do Senhor, totalmente diferente de Deus. E o nosso tempo já foi embora. Foi embora. E na verdade, só para minha oportunidade final, mais uma vez falando sobre aqui em Números, 23 e 19, como eu falei para os meus queridos, para todos, em relação à minha colocação de Deus se arrepender, quando diz que Deus não é filho, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu vejo assim que no caso seria alguém não Deus falar, então se Deus falar que ia matar e alguém não se arrependesse totalmente, não tivesse o coração aquebrantado, então Deus ia matar. Deus falasse que ia dar vida, mas porém alguém não buscar, não esforçar para a vida, para ter bonança na presença do Senhor, então Deus não ia dar, porque as pessoas não fez, no caso, ou seja, não fez caso ali da promessa de Deus. Nesse caso, eu vejo assim que realmente a gente precisa compreender que Deus, Ele não é o homem para que minta, mas todavia, se Ele falou que vai fazer, e a gente não buscar ali, digamos assim, uma transformação, dizer, não, Deus falou, mas Deus é misericordioso, eu vou buscar, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou implorar pela misericórdia de Deus, e Deus então mudar a situação daquela pessoa, porque Deus está vendo ele aquebrantado, chorando, o coração
ali voltado para Deus. Não é aquele arrependimentinho que a gente fala de lábios, não. Não é aquele chorinho, às vezes, que a gente chora, meus queridos, desculpa a expressão, mas como criança só chora para mamar, para ser amamentada, né? É um choro verídico, verdadeiro, que venha mover o coração de Deus através da oração, da humilhação e a promessa ali de às vezes até não fazer mais, como está escrito lá em Provérbios 29:13, que é aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia, mas aqueles que continuam encobrindo, fazendo, né, ele nunca prosperará, porque ele não busca um arrependimento de Deus. Então que Deus vos abençoe. Eu vou encerrar aqui a minha oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês. Qualquer coisa aí vocês comentam e nos ajuda. É um prazer, porque realmente o gostoso é isso, né, pastor? E eu falando para os queridos, nós não estamos aqui discutindo, né? O pastor, nós somos amigos, além de irmãos em Cristo, somos amigos. Estamos aqui para aprender a palavra do Senhor e você pode até nos ajudar em nome do Senhor. E um abraço para todos em nome de Jesus. E só lembrando que o que Deus quer de todos nós é um coração quebrantado. Quando nós temos um coração quebrantado, aí seremos contemplados por Deus. Então está escrito na palavra do Senhor que Ele contempla esse coração quebrantado. E aí, claro, faz a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que passamos aqui. E o tema do próximo programa? Já tem? O Senhor vai criar. Então, vamos ver aí. Os ouvintes nunca criam nunca. Rapaz, vocês aí também podem mandar, pedir o tema, dizer aí, a gente vai procurar na palavra e falar com você. Vamos falar sobre o propósito da Arca de Noé no próximo tema? Vamos, em nome de Jesus. Então já fica aí. Qual o propósito da Arca de Noé naquele dia e também qual o símbolo dela trazendo para a atualidade, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Sim, nós te louvamos todo o nosso coração que tivemos por aqui mais uma nesta vez noite. estar aqui diante do Senhor. Abençoa nossas vidas. Para trazer esse Continua recado conosco, de Deus, Pai. Abençoa os ao ouvintes. coração de todos Abençoa aqueles todos, que ó Pai, acompanharam na nesse sintonia, momento. na escuta. E que Deus Das saúde, contemple das o coração vitórias, de todos, das vidas sarando, espiritual, restaurando, física, libertando, material. mudando a história Deus nos ajuda, da nossa e nação, salva. do nosso povo. Que nós, Pai, O nosso povo se arrependa dos estamos seus aqui, pecados, Senhor, para sejam pregar a quebrantados, Tua palavra. porque um coração quebrantado Para será vermos, ó Pai, o contemplado por resultado do Deus. trabalho, Senhor. E assim nós colocamos Venha diante salvar, do Senhor. abençoar e alcançar Pai, nos vidas. concede uma noite abençoada, Em nome do um Senhor final de Jesus semana na Cristo. Tua presença, e faça-se Pai. a Sua vontade em nós, Em nome para a de glorificação Jesus do Seu Cristo. nome. Assim nós oramos e abençoamos também Sim, este veículo de comunicação, Pai. para que Deus nos ajude a permanecer levando essa palavra de formação, educação, alegria ao coração da nossa nação e do nosso povo. Nos ajuda, ó Pai, pois assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus.